Todos nós temos histórias de vida que podem inspirar e motivar uns aos outros. E esse podcast é o lugar onde eu e os meus convidados compartilharemos um pouco de quem somos, de onde viemos e de onde desejamos estar. Meu nome é Shirley Souti e sejam bem-vindos ao Pessoas Comuns. Olá, pessoas! No episódio de hoje, eu converso com a minha amiga Márcia Regina. Ela que há mais de 30 anos trabalhou na área da educação como professora e estará compartilhando a sua jornada conosco. Márcia, seja bem-vinda ao Pessoas Comuns. Eu estou muito feliz com a sua participação. Eu estou feliz também, tendo em vista que você foi aluninha 2 vezes, né? Na creche, na sua primeira infância e depois na adolescência. É um orgulho estar aqui participando do seu podcast. Muito obrigada. A primeira pergunta que nós sempre fazemos, né, para as pessoas te conhecerem, né, saberem de onde você veio, qual é a primeira lembrança da sua infância? A primeira lembrança é eu era bebê ainda, devia ter o quê? Uns 3 aninhos. Eu no colo do meu pai, quando a gente comprou a casa ali no Jardim Padroeira. Então, nós não morávamos ainda, nós fomos visitar. Era uma porta verde e tinha muitas canas plantadas no quintal. Eu lembro dele quebrando as canas para a gente passar e depois abrindo a porta da casa comigo no colo. E como você define a sua infância? Como que ela foi? Olha, eu tive uma infância bem feliz. A gente brincava muito, brincava na rua ainda. Era só eu e o meu irmão na época. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito adiante do tempo dela, então ela colocava a gente para frente, tinha que estudar. Ela tinha o sonho de ser professora, mas na época que ela viveu, era estudo de graça até o 4º ano. Do 5º ano em diante, já era pago. Então, ela fez só até a 4ª série, mas tinha uma memória, assim, maravilhosa. Tudo que ela aprendeu, de contas de cabeça, de geografia, de todo o conhecimento, falava muito bem, escrevia muito bem, lia com ênfase, com eloquência, tanto é que eles faziam roda de conversa lá no sítio onde ela morava, fazia bacia de pipoca, sentava todo mundo em volta para ela ler livrinhos de histórias para o pessoal escutar, que ainda não era uma época que tinha televisão. Então, ela contava histórias para gente, cozinhava muito bem, é uma coisa que eu gosto de fazer também por conta dela. Da família eu tive o privilégio de estudar, de fazer pré-escola. Na época não era uma coisa comum. Então, a primeira turma de pré-escola que teve ali no Jardim Santo Antônio foi a minha turma, em 1976. A gente brincava muito pelo quintal também e sonhava muito que ali era um sítio, que as bananeiras eram as vacas. Eu pegava as filhas das vizinhas e levava para brincar comigo. E a gente brincava de casinha, de ginástica olímpica, que eu tinha paixão de ver as meninas que faziam ginástica olímpica. Ou seja, eu já nasci professora, né? Porque eu ficava ali e envolvia as menininhas pequenininhas nas minhas brincadeiras, né? E passava o dia. Uma infância, assim, criativa e bem dinâmica, né? E, Isso. e é muito interessante porque você comentou a respeito da sua mãe e a sua infância foi daquela forma porque a sua mãe era daquela forma.
E o que você sonhava ser? Você já queria ser professora? Sim, sim, eu sempre falava que ia ser professora. Na adolescência, eu cheguei a querer ser dentista, que eu achava super bonito também. Tentei prestar vestibular na FUVEST, inclusive, passei na primeira fase, mas mesmo que eu passasse na segunda, eu não insisti mais nisso, porque mesmo que eu passasse na segunda, eu não ia ter condições de morar em outro lugar, em Bauru, por exemplo, que era onde tinha o polo de odonto, para dar continuidade. E aí a família não tinha condições de bancar os estudos. Era naquela época só meu pai trabalhava, ele era policial militar, a minha mãe dona de casa. E aí eu vi uma oportunidade no magistério. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em 82, eu passei a estudar no Cinearte, né? Minha mãe se informou, a gente conseguiu uma vaga lá no Cinearte, que é onde você estudou depois. Sim, que eu estudei. E eu fiz o sétimo, oitavo ano lá, e depois o primeiro ano do ensino médio, e a gente tinha que fazer um vestibulinho para escolher se a gente queria exatas, humanas, biológicas ou magistério. E eu optei pelo magistério. Você fazia 4 anos o ensino médio e saía com uma especialização para alfabetizar. E Sim. foi o que eu fiz. A minha especialização foi em pré-escola, e assim, foi um curso que eu não trocaria por nada, porque ele me deu base, inclusive, para prestar outros vestibulares posteriormente, Sim. de coisas que nem era da profissão, da área da educação, vamos dizer assim. E foi, assim, muito bom o curso que eu fiz ali. Sim, e você terminou esse curso foi em que ano? Em 88. Em 88. E qual foi, assim, o primeiro emprego que você teve nessa área? Olha, enquanto eu estudava, eu trabalhei em escolinha particular, né? Então, Particular. assim, eu tinha 14 anos, eu tinha uma vizinha que ela tinha uma escolinha e ela me deu uma turminha de 8 crianças de 4 anos, que quase me deixou louca, a turminha, Sim, porque eu não tinha o pré-requisito ainda, eu tinha vontade, me esforçava. E aí eu comecei a fazer o quê? A me virar nos 30. No final de semana eu ia lá no sábado, e era o tempo do mimeógrafo ainda, né? E eu ficava sim. lá a manhã Aquele toda cheiro gostoso do mimeógrafo, do né, do álcool. álcool. Isso. Ficava lá rodando as atividades e preparando todo o material que eu precisava para dar aula a semana toda. E isso eu estava no primeiro ano ainda do ensino médio. Aí depois que eu fui fazer o que eu passei no vestibulinho e comecei de fato no magistério, né? Uhum, E aí eu dei aula na escolinha, turminha do Agapito, lá no Jardim Santo Antônio. Bastante vizinhos ali do Padroeira, foram meus aluninhos lá também. E sim, aí eu ia para a escola, voltava correndo em casa, deixava o material, almoçava e corria para a escolinha. E ficava até sim. o final da tarde, bem Para corrido. conciliar uma escola, outra escola, mais os estudos, né. Mas assim, eu E, fazia com prazer, porque eu colocava em prática aquilo que eu aprendia, né, na teoria. aprendi Isso, isso hoje e já aplicava amanhã, né, não era teórico de forma nenhuma. é isso. Eu lembro, assim, que quando eu tinha 3 anos de idade, a minha primeira creche, né, minha primeira escolinha, você foi diretora dessa creche, né, dessa escolinha. E Isso. eu lembro de ter passado o meu primeiro dia, que foi ótimo, na escolinha. Eu adorei, brinquei, dormi, adorei. E no segundo dia, quando eu fui para a escolinha, eu cheguei no portão
E do nada, assim, eu saí correndo. Se você me perguntar até hoje, eu não sei o motivo pelo qual eu saí correndo, mas eu não queria entrar na escola. Para o E nosso essa desespero, né? exatamente. E é essa imagem que sempre vem na minha cabeça, assim, sabe, primeiro momento em qual eu te conheci, eu estava na fuga. Então, olha, não tinha um real motivo, talvez porque você nunca tivesse ficado longe dos pais, porque a escola era pequena, né? Era numa casa, ali no Bela Vista, e eu fazia questão de levar os pais para conhecer sala por sala e ver toda a nossa dinâmica ali dentro, porque o que eu costumo dizer que se não tem nada errado, a gente não tem o que esconder, Exato. né? Se alguém proíbe de entrar, é porque corre o risco de alguém ver alguma coisa errada. E a gente não tinha isso. Ali de professora, você já virou diretora da escolinha, né. Me fala um pouquinho a respeito da oportunidade que você teve e do seu trabalho ali. Ah, então, como eu te falei, enquanto eu estudava, eu já trabalhava, então eu tinha experiência. E esse cargo de direção era um cargo que a gente fala em comissão, era um cargo do prefeito, e a pessoa tinha que ter qualificação, tinha que ter experiência, e aí eu fui admitida para essa creche, que era pequena, mas eu já tinha tido também a oportunidade de trabalhar numa creche chamada Gotinha Feliz, que era dos filhos dos funcionários do DAI, né, da Companhia de Água e Esgoto de Osasco, enquanto eu estudava. E aí, com toda a experiência que eu adquiri durante a formação, aí eu fui contratada para ser diretora nessa escolinha. E uma experiência maravilhosa com as alunas de 3 anos saindo correndo, com certeza. E eu fiquei imaginando, né, se eu com 3 anos já dava esse trabalho de sair correndo, qual foi a transição da creche para o ensino fundamental e o ensino médio? Ó, o ensino fundamental, assim que eu terminei, eu já comecei como professora substituta e nunca mais parei, né? Comecei ali no Leonardo Vilas Boas mesmo, a gente fazia inscrição na escola e quando uma professora estava de férias ou estava de licença, eles ligavam e a gente ia para assumir a turma. Por vários anos trabalhando e nos dois lugares. Trabalhava na creche e trabalhava na escola. E aí eu comecei a fazer a faculdade de letras. E Uhum. aí, em 2000, eu passei no concurso e me efetivei, mas aí já foi como PEB 2, como professor do Fundamental 2 e ensino médio. Você era professora de português. Isso, Fundamental 2 e ensino médio, professora de português e inglês. E qual para você foi o desafio de passar de trabalhar com crianças e já passar a trabalhar com adolescentes e jovenzinhos, né? Qual foram os desafios ali naquela época? Então, naquela época tinha uma diferença de salário e foi pensando nisso que, que eu resolvi fazer a faculdade e tentar, muito embora eu me achasse mais capacitada para trabalhar com os pequenos, eu fui tentar. Com os grandes, um pouco com medo, mas aí acabei ficando a maior parte da minha vida trabalhando com os grandes. É diferente. Trabalhar com os pequenos é uma coisa mais braçal, vamos dizer assim, né? Você se esforça mais, você pega no colo, você tem que tá de olho, não desliga. E com os maiores é um outro tipo, você não pode desligar de jeito nenhum o tempo todo, né? Você tem que raciocinar no que você vai falar e no que está acontecendo na sala, porque num minuto pode acontecer alguma coisa que você não esteja vendo. Sim, Educações e educações na mesma sala, foram sempre muitos desafios, né? Você lidar com 40 e poucas crianças
de famílias diferentes, de educações diferentes na mesma sala. Sim. Você estava comentando a respeito dos desafios, né, na sala de aula. Você tem alguma memória, assim, de um desafio, assim, bem grande que nesse longo tempo, eh, que teve, assim, que marcou um pouco a sua vida? Desafio conseguir alguma coisa daqueles alunos que ninguém acreditava, daqueles que eram considerados casos perdidos dentro da escola, que as pessoas olhavam para eles e rotulavam: aquele ali não vai ser nada, não vai conseguir nada. Era desses que, que eu tomava como desafio, porque os que são bons, eles são bons em qualquer lugar, com qualquer professor, e para onde eles forem, para qualquer rumo que eles tomarem, eles vão dar conta. Sim. Agora, me preocupava muito esses que, às vezes, a estrutura familiar que não colabora, às Verdade. vezes, os pais não têm uma estrutura para perceber algum distúrbio psicológico. Sim. Então, era desses que eu queria arrancar alguma atividade, era desses que eu queria ver algum progresso, era esses que eu queria ver alguma transformação. Os alunos eram alunos que viviam naquele bairro e você conseguia olhar e observar, né? Você consegue, assim, identificar nos dias de hoje, olha, aquela pessoa e aquela pessoa. Eu fico muito feliz, sempre que eu fico sabendo, eu tenho uma fala, eu falo para eles assim que o seu sucesso é o meu também, né? Eu vejo, é uma satisfação muito grande, maior que salário, maior que tudo. Eu vivi disso a vida inteira, mas assim dá uma satisfação enorme encontrar um ex-aluno e saber que o que ele está fazendo, como é que se desenvolveu a vida dele. Eu tive uma experiência agora, vindo morar aqui no condomínio, de chegar na portaria quando eu vim olhar o apartamento. E aí o rapaz falou para mim: a senhora é professora? Aí eu falei: sou. Eu passei 15 anos fora de Osasco, né? Sim, E pô, você me conhece? Ele falou: você lembra de mim? Eu fui seu aluno. Mas como lembrar? Você vê uns ratinhos na sala de aula e você encontra um rapaz com alguns cabelos brancos já, homem feito de barba. Como você vai lembrar? E verdade. Com aí filhos, com família. isso, aí toda vez que eu passava pela portaria, ele lembrava alguma coisa. Olha, teve uma vez que a senhora falou isso, isso e isso. Ah, e outra vez a senhora fez isso, isso, isso. Claro, claro. Mas é tão engraçado, né? Fica mesmo na nossa memória, né. É interessante porque nós temos como aluno, nós temos menos professores, então dá para saber quais foram os professores que te marcaram, né. Da mesma forma, ele lembra cada coisa, porque para ele você falou aquilo e entrou, que ficou muitos anos na vida dele, na cabeça dele, na mente dele, E no muito caso dele, interessante. já tem pelo menos uns 30 anos que ele foi meu aluno. E assim, aconteceram acho que umas 3 vezes já aqui no bairro, desde agosto que eu estou morando aqui. Eu passando pela rua, eu escuto um professora, eu olho, nesse caso veio o nome do aluno na minha cabeça. Aí Sim. eu falei, nossa, você? E aí ele sou eu mesmo. Pai de família já, né? Homem feito. E esse eu não sei por quê, o nome veio na hora que eu olhei para ele. E no supermercado também, a caixa do supermercado, ela achou até que eu tivesse sido professora da filha dela. Eu falei, não, mas faz pouco tempo que eu voltei para cá. E o sorriso dela, eu lembrei do sorriso dela. Eu falei, você foi minha aluna. Eu O lembro do seu sorriso continua sorriso. o mesmo, O que mesmo, lindo. né? Mãe, família, filha adolescente já ela tem e eu consegui me lembrar. Eu tenho uma memória de uma professora minha de matemática, agora não me vem o nome dela na cabeça. E eu sempre fui péssima em matemática, isso é fato.
Mas o engraçado é que essa professora, ela era do Leonardo, ninguém gostava dela, mas eu acho que eu também não gostava dela, mas eu gostava da aula dela. E ela era, assim, ótima. Ela chegava na sala de aula, ela falava para todo mundo calar a boca, simplesmente calar a boca, assim, sabe? Assim, não era tipo, vamos ficar quieto, não. Você cala a boca, autoritária, porque eu estou aqui explicando. Então, ela explicava a matéria inteira, e a partir do momento quando ela fechava a boca e parava de explicar, a sala poderia fazer o que quisesse. Então, se você não fizesse sua lição, ela não estava nem aí se você não fizesse, mas o momento que ela explicasse, ela queria toda a atenção dela para ela. E era muito interessante, porque ela não nos obrigava a prestar atenção, a fazer a lição de casa, né? Ou a lição ali. E eu comecei a fazer, mas com gosto, simplesmente porque eu realmente aprendia, né? Tava lá. Eu lembro que a fórmula Bhaskara, até hoje eu lembro, por causa dela. A única coisa que eu lembro da escola. Você começa a desenvolver, assim, didáticas para poder lidar com a situação. Eu tinha combinados assim também, na época que o pessoal começou a fazer uso do celular. Nossa, Hum, teve gente, muita reclamação e tal. Aí eu resolvi fazer o combinado, né? Enquanto eu estiver falando, vocês tirem foninho, deixem o celular de lado e prestem atenção, até porque a minha voz não é alta, não é uma voz imponente, né? Como todo mundo está podendo perceber nesse momento. E sim. aí era isso, eu começava a falar, todo mundo já tirava os foninhos, guardava o celular, eu falava o que tinha que falar e depois eu falava ainda. Quando eu terminar, põe o seu foninho e seja feliz para sempre. Dava muito certo isso. Nunca precisei brigar com ninguém por causa de celular. Se por um acaso a pessoa insistisse, eu fazia uma outra brincadeira. Eu falava assim: olha, eu vou montar a vitrine das Casas Bahia aqui na frente. Você me dá o seu celular, já que você não consegue se controlar, colocava ele ali na frente, ó. Você fica olhando para ele enquanto eu falo e depois eu te devolvo. Né? Às São vezes dinâmicas. ficavam 3, 4 celulares ali no pezinho da lousa, e eles ficavam ali olhando e no final eu devolvia. Era um jeito que achava de lidar com isso, né? Mas nunca tive maiores problemas, não, por conta de celular e por conta de atenção também, né? Eu dava prêmios, eu fazia o desafio por bimestre. Quem lesse o maior número de livros daquela série Vagalume, eu tinha lido todos, né? Eu fazia depois chamada oral a respeito dos livros e eu dava um brinde. Alguma coisa que o pessoal achasse interessante, Interessantíssimo. calculadora, e era o brinde no final, de quem tivesse lido mais. São Foi bem dinâmicas legal que você também. teve que aprender a desenvolver, né, com alguma criatividade para prender a atenção do Atenção aluno, em né? incentivar a participação. Nossa, eu me lembro que teve uma vez que foi uma mãe lá preocupada. Ela achou que o filho dela ia ficar doido de tanto ler, porque ele queria ganhar o prêmio, ele queria ganhar o brinde. E ele disse que a mãe dele não queria mais que ele lesse, que ela tinha guardado o livro. E aí eu pedi para ela ir até a escola para a gente conversar, e ela estava preocupada, achando que ele ia ficar louco, porque ele não saía mais para fazer outra coisa e só ficava lendo os livros, porque ele queria ganhar o brinde. Agora a mãe tá lá, oh, não tem como você fazer de novo, ele não sai da frente do computador. Faz de Né? novo essa dinâmica, por favor. Muito bom, né? E é por isso que os alunos passam por você e ainda se lembram, né? Por causa de toda essa criatividade, todo esse talento que você tem de trazer e chamar a atenção de formas criativas, né? 100% a gente não consegue, né?
Mas, assim, eu tenho vários alunos. Eu tenho alunos que mais de 30 anos que são meus amigos nas redes sociais, né, Sim. conversam comigo ainda. A gente ficou amigo depois que o tempo passou, né? O tempo foi passando, a gente nunca perdeu o contato e Sim. continuamos a amizade. Você é uma delas, né? Depois de 30, nos conhecemos há 33, não, 32 anos, né? Eu tinha 3 anos quando nos conhecemos, 32 anos. A diferença é que essa aluninha aqui vivia na tua casa, né? Comia, bebia, dormia. Então, e você não sabe a satisfação, viu? Você é uma das alunas que eu sempre estou informada sobre a trajetória, assim, e sempre é questão de muito orgulho, de muita alegria, porque é como se fosse um dos meus filhos, né, conseguindo, conquistando várias coisas. Vivendo a vida, muito obrigada. Você comentou também a respeito da mãe, né, que foi na escola conversar com você a respeito dos livros, né? Na sua opinião, assim, qual é o papel que o pai deveria ter, né, com relação à escola e qual é a relação que você vê que a maioria dos pais tem com relação à escola e os professores? Olha, eu já falei para você que entre a época que eu comecei e a época que eu terminei, porque hoje eu sou aposentada, né? Aí teve muitas modificações, é, mui- mudaram muito as posturas, né? Então, quando eu Sim, comecei, por exemplo, os pais participavam mais, era uma preocupação a educação, o comportamento do filho na escola. Os pais nos apoiavam, né? Quando a gente falava que a criança não estava muito interessada, a gente tinha uma parceria. No decorrer dos anos, isso foi ficando difícil, porque as famílias não têm um culpado, sabe? Mas os acontecimentos, as famílias foram se desfazendo, as mães sobrecarregadas, e aí foi ficando bem mais difícil. A escola passou a ser muitas vezes um depósito de criança, né? Manda sim, a criança aí e os pais não se preocupavam mais nem com a educação dos próprios filhos, resolva aí. sim, Outras vezes as crianças indo à escola mais para se alimentar e educação nenhuma, preocupação com o futuro nenhuma, preocupação com o desenvolvimento nenhuma. Muitas vezes eu tive que fazer papel de mãe, vamos dizer assim, de aconselhar, de ouvir, de ver o que estava acontecendo, né, com a criança pesquisar um pouco mais. É, eu cheguei à casa de aluno que estava faltando bastante para ir lá e as crianças me falavam, né, davam notícias, os amiguinhos, porque fica brincando o dia inteiro na rua, porque a mãe sai e às vezes a mãe não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? sim. E era muito legal a cara que a pessoa fazia quando eu estava chegando na casa dela, né, Lá para ir vem a professora conversar com a mãe. Márcia. Ela veio mesmo, não acreditavam que eu fosse, né? Mas eu ia Mas o assim. interessante é o cuidado, né? Eu acho que a partir de agora, assim, no momento até foi um choque, mas se você for conversar com eles depois de um tempo, eu acho que eles vão entender o cuidado que você tinha em pensar, né? De se deslocar do seu caminho normal de A a B, de casa à escola, da escola para casa, ou da sua vida, das suas atividades, e de ter o cuidado de saber, ai, como que essa pessoa está o porquê que ela está daquela forma, né? E isso é muito de professor, né? É muita característica de professor que ultimamente não está tendo mais, não por culpa do professor, né? Mas
com as coisas desenvolvendo, né, da maneira que está desenvolvendo, como você mesma comentou, né. Eh, Você falou a respeito, deu a sua opinião com relação aos pais. Agora eu gostaria também de saber a sua opinião com relação ao sistema de educação, né. O que que o governo, o que que a prefeitura da cidade, o que que eles passam, né, para você, da forma que eles incentivam ou não incentivam, não somente na parte de salário, que todo mundo sabe que o salário do professor não é um salário bom para tudo que eles passam na escola, né, vocês passam na escola. Mas existe ou existiu há 30 anos atrás um incentivo na parte da educação e o que foi mudando aos anos 2000, os anos 90, os anos 2000, né, agora 2010, 2020, nesses últimos 30, 40 anos? A forma de orientação dentro das escolas, muitas vezes as pessoas que estavam ali no topo da cadeia alimentar, que mandavam atividades ou formas de desenvolvimento que a gente tinha, com as quais a gente tinha que trabalhar dentro da escola, que eu, da minha maneira, costumava falar, eu acho que essa pessoa viu escola só por foto. Não é possível que ela conheça uma escola de verdade e ela esteja pedindo para a gente trabalhar dessa forma. Entendo. Teve um tempo que, assim, não se podia tirar aluno da sala de aula. Lógico, a gente faz o possível para manter lá dentro, mas é proibido. O aluno tem o direito de ficar dentro da sala, Hum, mas eu discordo do aluno ter o direito de ficar dentro da sala, tirando o direito dos outros 39 que estão na sala querendo aprender, se comportando e ele atrapalhando a aula o tempo todo. Então, não sim, podia levar para a direção, sabe? Não podia levar para. Pedir, não simplesmente colocar para fora, mas a gente não tinha um apoio para alguém conversar com essa pessoa enquanto a gente dava conta dos outros alunos dentro da sala. entendo. Antes de sair, agora teve uma outra mudança bem grande, que era a digitalização, o mundo digital entrando em tudo na escola. Eu peguei só o comecinho, a lista de chamada, fazer chamada já não mais pelos diários, eu sou do tempo dos diários ainda, Sim, de papel, que fazia ali a chamadinha todo dia, com a caneta, nos quadradinhos. Agora, quando eu saí, estava começando. Na minha escola, eu peguei a parte da experiência ainda, estava em experiência. Baixava o aplicativo e a gente colocava os números dos alunos que estavam presentes, né, na Secretaria Digital. sim. Então, assim, mudou bastante. Eu não sei como está hoje, a minha aposentadoria saiu em 2020. Então, assim, não faz tanto tempo, mas ainda eu passei um tempo readaptada, uns 2 anos antes de. Desde 2018, eu fiquei um tempo readaptada, porque eu peguei a síndrome de Burnout, acho que é Burnout. Uhum. Eu passava do portão do estacionamento da escola, eu começava a passar mal. Eu começava a me sentir mal, eu entrava na sala de aula, parecia que eu ia morrer. E até os próprios amigos começaram a perceber o meu comportamento diferente. Sim, Dentro da sala de aula, eu sentia enjoo, dor de cabeça, eu ficava assim totalmente mal. Tentava lembrar alguma coisa, não me vinha o que eu precisava falar naquele momento e foi só piorando, piorando. No domingo, depois do almoço, eu já começava a ficar doente, como que doente na casa, porque eu sabia que no outro dia cedo eu tinha que estar na escola. E foi muito ruim, até eu tomar coragem de passar com o médico, porque você sempre acha que o que está acontecendo, né? O que está sim. acontecendo?
Nunca sim. fui assim, tô ficando preguiçosa. Não é Você assim. se culpa antes de entender que realmente tem alguma coisa errada contigo, né? Exatamente. Até que eu consegui encontrar um médico, um psiquiatra que realmente ele detectou essa síndrome e aí passou o remédio e ele me readaptou. Então eu passei 2 anos prestando serviço na secretaria da escola até sair a aposentadoria, infelizmente. Teve Hum. um começo bem feliz, né, na profissão que eu escolhi, toda cheia de gás, muitos projetos e assim, muita criatividade, sempre inventando alguma coisa, e o final já foi assim, até que saísse a aposentadoria. Como tudo na vida, né, sempre existem fases, nem é tudo sempre 100%, sempre tem os nossos altos e os nossos baixos, né, e a diferenças de gerações, né, a alunos, então isso acaba agregando, mas isso não quer dizer que não foi lindo toda a sua trajetória de 30 anos, só porque naquele momentinho dos últimos 2 anos, né, não foi, como um conto de rosas, né, foi Não, inclusive eu saí a francesa, né? Tem gente que faz despedida, faz aquela comemoração com os amigos na escola, tal. Eu não, eu saí a francesa, saí esgotada mesmo. o sistema nervoso é assim mesmo, assim que ele começa a dar algo ali nele, nós temos que tratar, né, então tirar o que está atrapalhando, no caso, no seu caso era o ensino em si, aquilo que te deu muito amor, te deu muito prazer, te deu muita alegria, naquele momento não estava dando tão certo assim, né, foi mais ou menos como um final de casamento. Você se divorciou Então, da e tem educação. tem um agravante que a gente não tem só a nossa vida funcional, nós temos uma vida fora da escola. E Sim, você é conhecedora disso, de tudo que aconteceu na minha vida, né? A sim, perda da minha mãe, que eu tive que assumir, ainda minha irmã e a sobrinha. Fiquei sim, com 5 crianças de uma hora para outra, assim, e ainda sim, muito jovem, né? E sim. me virando nos 30. Então, tudo isso acaba contando, né? Não dá para separar o psicológico fora da escola e dentro da escola. Sim, a Márcia é uma pessoa só, né. Exatamente. Na questão de você mãe e educadora, né, a parte da didática, você ficava muito no pé deles ou você gerava expectativas, era muito em cima deles com relação a isso? Ou você, no caso, era uma pessoa mais tranquila, você só analisava se a parte didática estava ok, mas deixavam eles florescer como eles gostariam? A gente oferecia condições, no sentido de ter muitos livros na casa, deles terem contato com cinema, com música, né? Sim, Eu tive um companheiro que era professor também, né? Então, assim, os que souberam aproveitar, souberam, sim, porque, né, era isso, tinha muita coisa cultural na nossa casa e eu preferia receber os amigos deles na nossa casa do que deixar eles espalhados na casa dos amigos. Então, você participou disso também. E eu sim. tenho uma lembrança sua, sabe, da Cássia Eller cantando. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha? Ou Não era em inglês a música e você cantando junto. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de você. a Cássia Eller cantando em inglês. E na época eu cantava tudo errado, né, porque até hoje eu canto inglês errado, então eu imagino como deve ser essa sua lembrança, né. Não, e embora professora, você sabe que para ser professor não precisa ter o inglês fluente, né? A gente aprende ali
a gramática, essas coisas, e não sim. precisa exatamente falar para ser professor de inglês no Brasil. Não sei te falar, a música está na cabeça agora. Eu falo para as meninas, inclusive, essa música é a cara da Shirley. A minha cara, agora eu tô muito curiosa para saber qual música que é. Você em casa cantando essa música e rolando lá os clipes da Cássia Eller, Sim, da, a gente ouvia muito Legião Urbana em bastante. Eu lembro casa. bastante de escutar Legião Urbana na tua casa, Isso, verdade. sem contar as questões do Noco. O Noco, ele trazia os poetas recitando poesias, trazia músicas de MPB antigas, da Bossa Nova, e etc, etc. Então, eles tinham todas essas condições. Eu fazia parte de mãe, né? Inclusive para a irmã e para a sobrinha que ficaram comigo, de ir à reunião, todo esse acompanhamento, todo o suporte, e oferecíamos as condições. Aí. Você não tinha aquela expectativa, mas você mostrava, você abria o, o caminho. Olha, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima e para Isso, baixo. Olha orientava. quanta coisa que você tem ao teu favor, né? Aqui estão as portas e você entra na qual que você quer entrar, não é verdade? Isso. A gente dava Sim. as condições, orientação, e cada um escolheu a forma que quis, o caminho que Sim. achou melhor para si. Você comentou, né, que a sua maneira de educar, sem ser a forma didática, mas para não deixar, né, os filhos se perderem, é, de não deixar eles irem às casas das outras pessoas, né? Era um cuidado que você tinha, mas você era bem aberta a receber todos os amigos, né? E eu lembro, assim, que as melhores memórias da minha adolescência, né, juventude, foi indo na tua casa, né? Escutando as músicas, né? Assistindo os filmes, né? Também lá Sempre e tinha o bolo brincando. recheado, Exatamente. E era essa sua forma, assim, de educar fez com que você também fosse parte, né, da nossa adolescência. Tenho certeza que não só eu, mas todos os amigos dos seus filhos lembra de você assim com um carinho muito muito grande. Nos deixava muito à vontade, né? E estava presente também quando tinha alguma brincadeira ou alguma conversa. Às vezes, assim, os amigos não estavam lá, mas a gente chegava e você estava sozinha, fazia toda a sala e era um momento muito divertido e alegre. Você sempre teve esse estilo jovial, de estar rodeada e presente, cheia de Eu acho alunos, que assim. por conta de trabalhar com adolescentes, aí você demora mais para envelhecer. Vai aprendendo as falas novas, os comportamentos novos. Sim, Ó, da época de vocês, eu ainda tenho o Marcel como amigo no Face, e tem o Maicon, né? Acho que eu sim, chamo de lembro. Maicolito, que é amigo ainda aqui no Face. Sim, E assim, que tinha amizade com vocês e por causa de vocês acabaram ficando até hoje. sim, Como sim. Você viu praticamente crescer, né? Muito bonito isso, né? Muito isso. gostoso, né? Saber que você Foi fez muito bom. não somente na escola, mas fez parte da vida muitas outras pessoas por causa disso, né? Desse acesso, dessa boa lembrança que a sua casa nos deixou. Obrigada, que Ai. bom. O que você diria para essa nova geração de professores, né? E o que você diria para essa nova geração de alunos, baseado na sua experiência aí de 30 anos, né? Então, para os professores, eu diria força aí, porque realmente a educação precisa se renovar. É Sim, preciso que se vá o que, né, já está na época da colheita, e que venha novidade, venham os brotos aí, venham nova mão de obra, novas ideias. sim, E
para os alunos que se situem, que saiba mais aproveitar, que passa muito rápido o Sim, tempo, né? Eu costumava sempre dizer, olha, vocês vão sentir saudade da escola. Vocês sim, vão ver, quando terminar o terceiro, vocês vão ficar pensando, e agora? O que eu faço todos os dias? Né? sim, E eles não acreditavam, que nada, não vou querer ver essa escola, não vou querer mais saber de escola. E eu tenho a prova no meu celular, nas redes sociais, bem que você falava, dona. Na última escola que eu estudei não era professora, eles chamavam de dona. Foi muito engraçado até quando eu cheguei lá no interior, isso eu fiquei, eu acho, eu não sei se eu já falei aqui, eu fiquei 15 anos fora de Osasco, fui para o interior, sim, porque por conta de estar sozinha com os filhos e para tirar um pouco do fervo, levar eles para um lugar mais tranquilo, onde eu tivesse um maior controle do sim. que estava acontecendo. E aí eu escrevendo na lousa de costa e alguém me fala assim, Dona, é para copiar? Aí eu olhei, virei, falei, voltei a escrever e pensando, essa pessoa deve morar no sítio, né? Por isso que ela fala assim. Aí outra pessoa, Dona, é a lápis ou a caneta? Eu, oh, que negócio de dona é esse? Dona, Você não sabe, não? Aqui a gente chama a professora de dona. dona. E mais engraçado ainda, que se eles gostam, eles chamam de doninha. Olha só, então você foi Então, doninha para vários alunos, com fui certeza. passando na escola, alguém do ônibus, Doninha! Passando de ônibus, gritando. Até hoje eu não sei quem é, mas sabia que era para mim que estava falando. Para aquele aluno que está escutando hoje meu podcast, e gritou a dona Márcia chamando de Doninha, faz um comentário aqui embaixo, tá bom? Você pode falar assim, se você foi aluno da professora Márcia, coloca um comentário aqui embaixo. Vão Certeza, aparecer alguns. alunos da professora Foram Márcia, né? muitos. Certeza. Desde 88, na faixa de 5 turmas de 40 alunos por ano. Tá. Muita gente, é muita Então, gente. pessoas, coloca assim, eu e coloca o ano que foi, só para a gente ter uma conta aqui de E a quantas escola pessoas e também, anos. né? De repente, onde foi? Verdade, verdade, porque você mudou bastante de escola, né? Por falar em escola, você só deu aula no ensino público, né? Não no ensino privado. Não, não. Dei aula lá em Araçoiaba, dei aula em escolinha particular também. E qual a diferença para você entre uma e a outra? Olha, lá ficava muito claro isso, porque eu estava na pública e na particular, na mesma cidade. Uau. E, assim, a diferença é que a escola particular tem menos alunos em sala de aula e o pai paga a mensalidade, então ele cobra mais, ele dá mais Uhum. atenção para o filho na escola. Enquanto que no estado são portas abertas, não é? E tem alunos muito bons, muito. E tem aqueles que estão aqui, mas esses bons acabam sendo prejudicados muitas vezes por conta dos outros que entram ali que nem batatinha, eu falo, né? Não tem uma atenção, não tem um cuidado e vai assim, e não tem respeito pelo seu Sim, amigo de sala. Ele não está afim e se acha no direito de tirar a oportunidade dos outros que estão na entendo. sala também. Mas eu me falo orgulhosa disso, dos alunos que foram meus alunos em escola pública e assim fluíram aos trancos e barrancos com todas as dificuldades. Tenho muitos exemplos para falar de vários que foram em frente, que se deram, que se formaram,
Ou muitas vezes eu falo assim, não é só aquele aluno que faz o ensino superior que vai se dar bem. Ali eu pude, no interior, eu pude ter prova disso com nitidez. Eu tive Sim, alunos que não eram tão bons na hora de escrever, de fazer uma redação, tinham uma certa dificuldade. Porém, ele sabia arrendar terra, plantar, cultivar, colher, ir no Ceasa, negociar o que ele plantou, né? E sim, assim, por conta disso, ter uma ótima condição de vida. Eu vou falar que esse aluno não era um bom aluno? Jamais, né? Eu ficava exatamente. assim, é, orgulhosa de ver, inclusive, porque ele sabia fazer tudo que eu não sabia fazer. Eu vou falar que ele é ruim, né? De Que as maneira nenhuma. habilidades, eu vou julgar as habilidades dele de forma ruim? Não, porque ele estava me comprovando ali na minha frente. Não é só o aluno que sabe fazer o que eu sei fazer ou o que eu quero que ele faça que tem Sim, valor, né? sim, Existem as outras habilidades também. Tem um aluno que saiu do público, vários, que fizeram diversos cursos, e agora, por último, tem um que está sendo assim, meu orgulho também, porque na época do ensino médio ele falava que queria fazer medicina, só que a gente sabe a luta que é para conseguir fazer verdade. medicina no nosso país. E aí ele fez um curso de técnico de enfermagem, passou em concurso, começou a trabalhar como técnico, mas continuou estudando. E quando foi o ano passado, ele conseguiu, depois de 5 anos estudando ainda por fora, conseguiu a tão sonhada faculdade de medicina dele pelo Enem. Inclusive, tem uma historinha sobre isso, que Ah, ele conta. falava que ia prestar, que ia entrar na faculdade, né, para fazer medicina, e eu falava para ele, quando você passar na faculdade, eu vou te mandar um potão de Nutella, que era uma coisa que ele gostava muito. Eu Sim. cumpri, viu? Eu tenho foto dele com o pote de Nutella. Hoje eu não moro mais na mesma cidade. Uhum. Ele me avisou quando ele passou, Doninha, consegui, né? Mandou foto dele lá com. Eles têm uma cerimônia para receber a vestimenta, né? De usar no centro cirúrgico, essas coisas todas, receber a capa branca. E eu mandei para ele pelo correio o potão de Nutella dele, que eu tinha Nossa, prometido. como é bom participar da vida de outras pessoas, né? É gratificante, é uma alegria, assim, como se fosse você, né? A alegria dele é a minha alegria, né? Estou satisfeita. O sucesso dele é o meu também, é o que eu falo sempre para eles, né? Ah, que Fora ele lindo. tem, eu tenho contato ainda com uma turma que, uma das últimas turmas que para a qual eu lecionei, que me convidou para ser paraninfa deles, né? Eu nem dava mais aula para eles, mas fui convidada. Nossa, foi um orgulho para mim ser paraninfa dessa turma. E a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje. Muitos já têm filhinhos, Ah, que outros lindo. estão terminando faculdades. Foi Sim. muito gratificante. Foi um Ah, presente, eu que falo, lindo. das últimas turmas e Deus me deu essa turma que marcou mesmo, ficaram meus amigos até hoje. E agora, o que você deseja? Quais são os seus sonhos, assim, futuros, né? Agora aposentada. Olha, eu gosto muito de viajar, de conhecer outros lugares, assim, de contemplar mesmo natureza, essas maravilhas, coisas que a gente vê pela televisão, Sim, né? Deus já me deu oportunidade de conhecer várias coisas que eu nunca imaginei. A neve é uma delas, né? que Através da lindo. Na vida da, Finlândia, né? através da vida da Sigrid, que eu nunca imaginei
que fosse. Tinha vontade de andar de avião e tal, mas a primeira vez foi logo 12 horas até a Finlândia, de conhecer a neve, pisei em Portugal, pisei na França, na Holanda, nunca me passou pela cabeça. Na igreja, na palavra, Deus falava para mim que Ele ia fazer coisas na minha vida que eu nunca imaginei, que eu Sim, nunca tinha imaginado. E eu ficava pensando, é isso, é aquilo, mas coisas pequenas, né? E cada vez que acontece uma coisa assim, dessa dimensão, me vem essa palavra na cabeça, sabe? Porque imagino. eu falo, olha como a gente pensa pequeno. Hoje, onde eu estou morando também, eu sempre tive vontade de ter uma janela para a rua, para eu olhar a chuva, sabe? Quando Sim, chove, eu gosto de olhar a rua, assim. E Deus preparou agora esse apartamento. E a sacada daqui me dá uma vista livre, onde eu posso olhar a chuva, onde eu vejo o nascer e o pôr do sol. É, assim, eu não canso de agradecer. Eu não tenho altas pretensões, não, sabe? Nunca tive a pretensão de ser muito rica, de ter muitos bens, não. Mas eu gosto muito de viagem, de contemplar assim, as maravilhas de Deus, cachoeira, me dá assim, me enche o coração olhar para o mar. Pode parecer bobo, quando eu tive em Arraial do Cabo, no passeio de escuna, assim, as lágrimas escorriam, eu falava, meu Deus, eu não estou acreditando, obrigada, porque eu estou aqui contemplando essas maravilhas, que é coisa que... Isso me satisfaz, né? sim. Isso enche meu coração. E é o que eu pretendo daqui para frente, agora aposentada. Tenho muito dó dos meus netos não estarem perto, né? É uma coisa que eu gostaria muito de poder fazer tudo isso, de estar mais tempo com eles, né? E fazer Sim. essas coisas, contemplar essas coisas com eles. Então, assim, filhos formados agora, né? Todo mundo encaminhado. Gabriel, na área de TI, se Sim. encontrou, né? Ai, Fora que a lindo. música. Aí, olha, quando você fez a pergunta a respeito se a gente pressionava eles, né, a, a seguir alguma coisa que a gente quisesse, a gente sugeria, mas aí foi. A Sigrid não chegou a terminar a produção musical dela, mas a Sigrid lecionou, deu aula de inglês lá na escola, por conta da faculdade, ela fazia alguma coisa, algum estágio lá, e por conta disso ela foi professora também na mesma escola que eu. O Rafael fez duas faculdades, ele fez processos metalúrgicos e entrou em administração só para ficar ligado quando abrisse o mestrado, acabou se apaixonando pelo curso, fez até o fim, né? Olha só. E E se encontrou. se encontrou, trabalha, né? Gosta muito do trabalho que ele faz e é muito querido lá no trabalho que ele está. Então, assim, tudo valeu a pena, sabe? A trajetória até aqui. No que eu fico sabendo de ex-aluno, que eu pude colaborar, que deixei ali uma sementinha e deu certo, dos filhos também, e a gente não pegou no pé e cada um foi se encontrando, achando seu Sim, caminho, né? sim, Valeu a pena. E para mim, está aqui. Talvez se eu tivesse oportunidade, eu atuaria, sabe? Às vezes eu fico olhando, que nem a história dos índios lá.
nossa, se eu tivesse uma oportunidade de estar lá, de repente ajudando a fazer comida para eles, Sim. sabe? Você gostaria Nossa, de fazer um trabalho voluntário teria de preferência? satisfação em estar. Já estive fazendo trabalho voluntário com o pessoal da igreja lá em Santa Catarina, no Sem Terra, sabe? Sim, Ajudando lá a levar suplementos para eles, construir uma igreja lá, fazendo comida no fogão de lenha, no que eu podia ajudar, ajudando a pintar a parede, e assim foi. Então, é que foi naquele momento que eu tive a oportunidade, eu fui, sim. né? E nesse momento são coisas que eu gostaria de fazer. Ai, Márcia, muito obrigada, ok, pela sua participação. Eu fiquei, assim, muito feliz dessa conversa que nós estamos tendo, assim, porque você fez parte, sim, da minha vida, né? A nossa conversa que me remeteu muito à minha adolescência, à minha juventude, né? E Nossa, eu agradeço muito mesmo pela sua participação, por estar aberta, né, a fazer algo assim que ninguém está acostumado, né? Nós não somos dessa vida de entrevistas, de conversa, de não, podcast, de não. internet. E é recíproco, tá? Porque que orgulho poder participar, desse seu trabalho. Muito obrigada pela sua audiência. Nos sigam nas páginas do Facebook, Instagram e YouTube e até o próximo episódio.